Essa é uma programação especial, como vocês já estão percebendo, um programa dedicado à missão. É um momento muito importante, especialmente na vida dos estudantes do terceiro ano de teologia, porque esse evento marca uma experiência muito profunda na vida acadêmica deles, que é o momento que eles saem para realizar o evangelismo, para cumprir a missão que Jesus lhes deu, e também para demonstrar a vocação no chamado que Deus fez a cada um deles. E eu vou começar essa noite dirigindo algumas palavras, tanto à comunidade quanto a eles, porque, na verdade, eu estaria falando a eles também. E eu vou introduzir esta minha fala aqui, contando uma história de um fato que ocorreu comigo no Rio de Janeiro. Eu fui realizar uma semana de evangelismo naquele local, e no intervalo eu fui visitar algum museu que estava por ali, se não me engano, o Museu Imperial. E ao visitar algumas galerias, me deparei com um quadro e vi uma medalha toda especial que eles guardavam em um lugar especial. E então me informei e eu descobri a seguinte história que estava por detrás daquela condecoração. No ano de 1827, quando Pedro I ainda era imperador aqui nesse país, e após a morte da sua primeira esposa, houve a necessidade de descobrir uma segunda esposa para Pedro I. Então, ele convocou um homem de confiança, que era o Marquês de Barbacena, e ele lhe deu uma comissão, uma grande comissão para o império. Ele ordenou que ele fosse à Europa, que ele visitasse as melhores famílias e que ele trouxesse de lá uma esposa que quisesse casar-se com ele. E esse Marquês de Barbacena foi, mas ele não teve muita sorte, porque por todos os lados onde ele ia, as pessoas não queriam, especialmente as ricas famílias, não queriam saber de enviar suas filhas para morar num país que era considerado terra de índios e de papagaios. Então ele voltou frustrado, mas o imperador o ordenou que regressasse. Ele disse, não volte aqui sem trazer uma esposa para mim. E foi assim que ele visitou vários países, ele foi a Baviera, e ali ele encontrou uma moça, uma princesa chamada Amélia. Eu acho que aquela música deve ter sido por causa dessa Amélia aqui, porque ela, de fato, foi uma mulher de verdade. Ela teve coragem de vir para cá, uma menina de 17 anos, olhos amendoados, lábios finos, e ela aceitou o convite. E ela, naturalmente, recebeu mimos, recebeu presentes desse embaixador, e ela embarcou numa fragata. E o final dessa história eu conto depois, que vocês abrirem a Bíblia agora, no livro de Gênesis, no capítulo 24, porque aqui nós temos uma história paralela a esta, uma história que ilustra a missão que Deus dá a cada um de nós, e especialmente para vocês. Vamos ler o que está no livro de Gênesis, no capítulo 24, e eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente para os versos 5 a 8. Note que há aqui um episódio semelhante. Um homem que envia um servo para que vá a uma terra distante e que busque uma moça que queira se casar com seu filho. E aqui no verso 5, diz assim, disse-lhe o servo, talvez essa moça não queira seguir-me para essa terra. Nesse caso, eu levo meu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, você não faça voltar meu filho para lá. Verso 7, porque o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou e me disse, a tua descendência darei essa terra, repare, ele enviará o seu anjo. Ele há de preceder você, de te preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Mas caso essa mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, mas não leve meu filho para lá. Eu quero sugerir aqui nessa noite que cada evangelista, cada um de vocês e cada ministro é como esse Eleazar de Damasco, a quem Abraão vai enviar para uma terra distante, para buscar alguém que se case com seu filho. E eu imagino que o grande desejo dele e de vocês é que na volta de Jesus, muitas pessoas possam ser apresentadas a Jesus,
considerado o noivo, e a noiva é a sua igreja. E aqui nós lemos na história, no capítulo 24, que esse rapaz, o servo, chamado Eleazar, antes de partir, ele entrou dentro da tenda de Abraão. Ele teve comunhão com o seu mestre Abraão. E aqui está uma lição para vocês que vão sair em missão para o mestre. Nunca suplique aos homens por Deus, sem primeiro suplicar a Deus em favor dos homens. Foi exatamente o que esse rapaz fez. Ele primeiro entrou na tenda de Abraão. E aqui no verso 2, a situação era tão grave que ele o fez colocar a mão debaixo da coxa e lhe deu um juramento. Veja, era uma missão grave, pesada. Eu imagino que Eleazar estava nervoso, como muitos deles devem estar também. É interessante que todos os sinos do casamento já estavam quase tocando. O herdeiro, a festa do herdeiro, ia ser uma grande festa. E era para ele uma ocasião honrável ser confiada a tarefa de buscar uma moça que se casasse com a filha de Abraão. Mas eu posso imaginar que não era uma tarefa fácil. Era uma tarefa muito difícil. Por que era difícil? Primeiro, porque Eliezer tinha que viajar longe. Ele tinha que viajar por terras que não tinham estradas. Ele tinha que buscar uma família que ele nunca viu. Ele tinha que encontrar uma moça que ele nunca havia conhecido. E ele tinha que persuadir essa moça a viajar com ele. E observe que havia também uma pressão em cima daquilo ali. E vocês devem estar vivendo uma pressão também. E qual era a pressão? A pressão é que Isaac já tinha 40 anos de idade. Isaac estava solteiro. Ele era um tipo quietão, fleumático. Ele precisava de uma moça para incentivá-lo. Você sabe, pela história aqui, que a sua mãe havia morrido. Isso o deixou bastante deprimido. Além disso, havia pressão porque Abraão já era idoso e ele queria ver a promessa cumprida em netos. Foi por isso que ele convocou aquele servo na sua tenda, o fez jurar com a mão debaixo da coxa e lhe deu uma grande comissão. E a grande comissão que ele deu aqui no verso 4, ele diz: vá à Mesopotâmia, vá à minha parentela e busque dali uma moça que queira se casar com Isaac. Veja, eu posso imaginar a pressão, eu posso imaginar o nervosismo desse rapaz, porque isso é nada comparado, talvez, com as responsabilidades que muitos de vocês terão em sair em missão e buscar pessoas que queiram se unir ao Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que Abraão comissionou Eleazar, Deus também comissiona vocês. E o que ele disse? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A mesma comissão. Agora, alguns de vocês devem estar ansiosos, e não é para menos. Veja, a ansiedade está em função do noivo. Repare, por exemplo, Eleazar. Não era um noivo qualquer. O noivo, Isaac, não havia nascido de uma maneira natural, vocês sabem. Ele nasceu da promessa, porque a sua mãe Sara já era idosa, já havia passado da idade de ter filhos, então não era um noivo qualquer. O segundo noivo, o Senhor Jesus Cristo, também não nasceu de maneira natural, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Veja, o primeiro noivo, Isaac, era tudo para Abraão. Eu imagino que muitas vezes Abraão deve ter dito: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O segundo noivo, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo que Deus se agradou em torná-lo herdeiro de todas as coisas. Veja, que tremenda responsabilidade você, como pregador, vai ter de encontrar uma alma, de encontrar alguém a quem você vai fazer um apelo direto e dizer: você não quer entregar o seu coração para o meu Senhor? E é interessante que, para cumprir aquela comissão, Eleazar, o servo, sabia que ele não deveria poupar nenhum esforço, ele não deveria poupar nenhum recurso. E o que ele fez?
ele teria de viajar a uma grande distância. E nós vemos como ele aparelhou camelos, como ele aparelhou os animais e muitos presentes. Ele sabia que ele deveria ir por uma estrada que ele nunca havia antes ido. E ele percebeu que ele precisaria constantemente da guia e da proteção de Deus. Ele sabia que quando chegasse a um determinado local, ele precisaria depender de Deus para descobrir quem era essa moça. E quando encontrasse essa moça, ele deveria depender de Deus para persuadi-la, para convencê-la a viajar consigo. Veja, ele tinha um senso de dependência tão grande, que ele orou aqui no versículo 12, dizendo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te, me ajudes, use de bondade para com o meu senhor Abraão. E eu posso dizer, e o que dizer de vocês? De vocês que também terão de viajar para distante. Vocês podem estar pensando, que tipo de palavras eu vou falar lá? Que mensagens eu vou pregar? Como eu vou adaptar o meu ensino para as diversas necessidades? Como eu vou confortar alguma pessoa que está desanimada? Como eu vou ajudar alguém a vencer os seus maus hábitos? Da mesma maneira de Eleazar, você tem que orar, ou como Abraão, como Moisés, que diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faças sair desse lugar. Você precisa depender constantemente de Deus. E veja, queridos, a história continua, porque da mesma forma, Eleazar também estava com medo, ansioso. E é interessante aqui no verso 5, a desculpa que ele deu. Eu posso até imaginar o temor, a ansiedade, que alguns de vocês devem estar nutrindo no coração. Quantos de vocês estão um pouquinho ansiosos aqui? Levante a mão. Aqui no verso 5, nós vemos um pouco da ansiedade de Eleazar. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? No verso 5, veja a desculpa que ele dá. Ele disse: Senhor, eu quero colocar umas boas palavras aqui. Olha o que ele diz: talvez essa moça não queira seguir-me para esta terra. Veja, é um temor razoável. Ele disse: se essa moça não quiser vir comigo, veja, isso é uma dificuldade séria. Porque se ela não quiser, nada feito. Você não pode forçar a moça a vir. Você não pode fraudar a situação. Ou você desperta o interesse e o amor no coração dessa moça, ou não tem casamento. A mesma situação aqui. Essa é a nossa dificuldade. Você pode dizer: e se as pessoas não atenderem os convites que nós vamos distribuir? E se as pessoas não atenderem aos apelos que eu fizer? Então não tem casamento. E reparem, eu posso imaginar Eliezer dizendo o seguinte: Abraão, e se essa moça não acreditar no meu relato? Se eu disser para ela: olha, eu fui enviado por Abraão, e ele é rico, ela pode olhar para a minha cara e dizer: tem muitos enganadores andando por aí na Mesopotâmia. Se eu disser para ela: moça, preste atenção, o filho do meu senhor Abraão é rico, é um bom partido, ele é bonitão. A moça pode olhar para a minha cara e pode dizer: romances irresponsáveis estão por toda parte. A prudência recomenda que eu não vá. Veja, essa é a dificuldade. É por isso que um profeta chamado Isaías disse o seguinte: quem deu crédito à minha pregação? Muitos de vocês vão ser considerados como lobos. Muitos de vocês serão considerados ali como pregadores de uma seita estranha, ou como enganadores, e alguns de vocês serão perseguidos. E isso vai acontecer na vida de alguns de vocês, e eu tenho acompanhado isso há pelo menos 20 anos, e eu tenho visto isso muitas vezes. E Eliezer pode ter colocado uma outra pergunta: Abraão, eu tenho uma outra dificuldade na minha missão. Vamos supor que eu tenha de fazer o apelo para essa moça, mas como que essa moça vai sentir amor por alguém que ela nunca o quê? Nunca viu. Queridos, isso é uma dificuldade. Como que a moça vai sentir necessidade de viajar por alguém que nunca havia visto?
E a gente sabe que isso só aconteceu porque ela percebeu a mão de Deus na história. E a mesma coisa acontece conosco. Vocês vão falar de fatos não vistos. E aí está o problema, porque as pessoas têm ouvidos, elas querem saber de tudo, elas têm olhos, elas querem apalpar tudo. Mas vocês vão pregar acerca de realidades não vistas ainda. É o que Pedro disse. A quem não vistes, amais. Pedro diz aqui no capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte: a quem não havendo visto, amais. A quem não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. E esta é uma dificuldade que alguns de vocês terão que enfrentar. E reparem outra coisa também. Abraão poderia ter pensado o seguinte: e se essa moça se recusar a abandonar a sua família, ou os seus amigos, ou todo o conforto que ela está para uma vida cigana, uma vida peregrina, de tendas? Sabe, as pessoas não podem seguir a Cristo se elas não estiverem dispostas a romper com o mundo. Então, é possível que aqui exista alguém que ainda não tenha tomado essa decisão por Jesus. Você não pode ter Cristo e ter o mundo da mesma maneira. Se você quer jornadear para Cristo, então você precisa romper com o mundo. Você precisa romper com velhas ambições, com velhos hábitos, velhos sonhos. Tudo tem que ser novo. E foi isso que essa moça fez. Agora, repare, diante de tanta desculpa, olha a sugestão que ele dá agora, muito sutil, no final do verso 5. Primeiro ele disse: se essa mulher não quiser seguir-me, agora ele dá uma sugestão sutil: se ela não vem, eu levo o seu filho para lá, eu levo Isaac para morar ali. Veja, queridos, em outras palavras, se Rebeca não vem a Isaac, Isaac vai a Rebeca. Agora, essa é uma sugestão do momento. Se o mundo não vem a Cristo, deve Cristo adaptar e descer os seus ensinos ao nível do mundo? E eu colocaria isso da seguinte maneira: será que nós deveríamos, para ter mais conversões, deveríamos revisar as nossas doutrinas, porque elas são muito severas, porque elas são muito impopulares, inadequadas para esse tempo? Ou seja, ao invés de apelar as pessoas à conversão, deveríamos permitir que elas viessem da maneira que estão, afinal, vir assim é melhor do que nada. Agora, veja a repreensão de Abraão. Ele disse: cautela. Sabe, queridos, essa é hoje a sugestão de muitos lugares. Hoje nós vemos igrejas repletas, onde muitas vezes as casas de oração viraram como teatros, os cultos viraram meras apresentações musicais, alguns sermões, palestras de autoajuda, ou o evangelho da prosperidade, onde alguns ministros viraram atores e a missão virou negócios. Mas Abraão dá uma mensagem clara para aquele rapaz. Ele diz o seguinte: cautela, não volte meu filho para lá. Se a moça não quiser vir, problema dela, mas você não desça para lá, não vá para lá. E ele explica por quê no verso 7. Ele diz: o Senhor Deus tirou-me da casa do meu pai, da minha terra natal. Em outras palavras, se ele tirou Abraão, por que ele leva Isaac? Então, se Isaac estivesse disposto a trocar o reino de Deus por uma mulher, ele nunca seria digno desta missão. E agora eu digo para você uma coisa interessante. Ele diz agora, o final do verso 7, e eu queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia. Essa é o verso mais importante dessa noite. Essa é a promessa que vai acompanhar você durante essa campanha evangelística. Olha o que ele diz no final do verso 7. Ele enviará o quê? O seu anjo, que te há de preceder, e então tomarás de lá uma esposa para o meu filho. Veja que promessa bonita. Deus está dizendo para você: não temas. Deus vai mandar o seu anjo adiante de cada um de vocês. Este anjo irá preceder você, ele irá trabalhar no coração dessas pessoas para que você traga essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. É possível que nessa noite você esteja com medo,
você esteja com medo que a sua pregação não vai resultar em muitas coisas. Ou talvez você esteja preocupado que você não tenha tanta oratória, ou que você não tenha experiência, ou que você não tenha um bom orçamento, um cantor evangelístico, uma tenda, e você está ansioso. Mas aqui está a promessa de Deus. Ele vai enviar o seu anjo à sua frente. Ele vai preparar o caminho para você. Sabe, queridos, eu tenho visto, ao longo dos anos, trabalhando com estudantes, eu tenho visto muitas histórias. Eu poderia citar inúmeras histórias de estudantes totalmente inexperientes, a quem Deus usou de uma maneira especial. Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz que eu deixei numa praia. Esse moço, até então, no 3º ano, não havia pregado sermão. Ele estava muito ansioso, ele tentou me persuadir que, ao invés de ser pregador, ele deveria ser um auxiliar de alguém. E eu insisti que ele deveria ser o pregador. E eu coloquei num local específico, e para a tristeza dele, algum tempo atrás havia tido uma série de evangelismo naquele mesmo local. E eu voltei algumas semanas, visitei com ele, ele fez um trabalho fiel, pregando cada noite, visitando. Ao final daquele período, ele estabeleceu uma igreja naquele local, e ele levou 40 pessoas à fé, à decisão ao Senhor Jesus Cristo. Isso se cumpriu literalmente na vida desse moço. Deus enviou o seu anjo à frente dele, e a mesma promessa também se aplica a cada um de vocês. Agora, vamos supor que você faça o trabalho fielmente, que você pregue. Olha uma desculpa, repare agora uma desculpa que a absolvição que Abraão faz a cada um de vocês no verso 8. Presta atenção nisso aqui. Verso 8 diz assim: caso a mulher não queira seguir-te, então o quê? Ficarás desobrigado do seu juramento. Só cuide em não levar para lá o meu filho. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: vamos supor que você vá a esse local que lhe é indicado, que você pregue fielmente o evangelho, que a sua consciência não acuse de ociosidade, que você organizou, que você visitou, fez o seu melhor, mas que no final da sua campanha, nenhuma pessoa queira entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Então o mestre te dá uma justa absolvição. Ele diz: ficarás desobrigado de quê? Ficarás desobrigado do sua tarefa. Sabe, queridos, cada servo é responsável por diligência. Cada evangelista é responsável por fervor. Agora, os resultados estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Se você colocou o evangelho de maneira fiel diante daquele menino, se você conduziu uma classe bíblica e no final nada acontece, Deus diz: você ficará desobrigado do seu juramento, porque Deus tem um plano para você. E voltando àquela velha história, o que foi que aconteceu? Quando estava falando aqui da história de Pedro I, quando a Amélia chegou ali ao porto, eles programaram uma festa bonita, havia uma festa do casamento, e então lá na festa do casamento, aconteceu um fato interessante. Pedro I mandou cunhar aquela medalha chamada Ordem da Rosa, que está lá, e ali, à frente de uma grande multidão, ele adiantou-se, foi na direção do marquês, aliás, da princesa, e colocou no vestido da princesa aquela condecoração especial. E o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa. À frente de todos, Amélia tirou aquela medalha, foi na direção do marquês e colocou a medalha na lapela do seu paletó. Ali era a justa recompensa ao servo pelo seu trabalho fiel. Sabe, queridos, essa é a missão que Deus tem a cada um de nós. Mas o servo de Deus nunca fica sem recompensas. Nunca fica sem recompensa. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a promessa de Deus para cada um de vocês é o seguinte: em Isaías 52, Deus diz: eu irei à sua vanguarda, e eu cobrirei a sua
retaguarda. Deus promete estar com vocês. Aliás, uma das mais lindas promessas do Senhor Jesus Cristo nos deu, quando Ele nos deu também a grande comissão, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus vai estar com você. Deus vai dar sucesso na sua missão. E Deus vai coroar de bênçãos cada uma dos empreendimentos e cada uma das campanhas de plantação de igrejas que vocês estarão sendo enviados agora. Vocês creem nisso? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu também faço um apelo especial a todos os queridos que vão estar aqui, que orem por eles. Que tenham semanas, que tenham momentos especiais de oração por esses rapazes. Eles estarão na linha de frente da igreja, muitas vezes lutando frente a frente com o inimigo das almas. Mas Deus vai estar com cada um deles. E eu tenho certeza que um dia vocês vão estar aqui também tendo algum culto de gratidão e celebrando as vitórias que Deus dará a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Como representante dos alunos do 3º ano de teologia, prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, que é doador de vida e liberdade a todo aquele que nele crê. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar apropriado para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar,
para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Como representante do 4º ano de teologia, ao passar essa tocha para vocês, não estamos transferindo a responsabilidade que nós temos como os discípulos de Cristo, mas estamos convidando vocês de forma simbólica para renovar o compromisso feito com Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ao tomar essa tocha, com a certeza da companhia divina assegurada nas palavras da grande comissão, nós renovamos o nosso compromisso de fazer discípulos de todas as nações e ensinar a guardar todas as coisas que o Mestre nos ordenou. Amém. Chegou um momento muito importante onde nós buscaremos o poder de Deus sobre estes homens, para que saiam daqui guiados pelo Espírito Santo a cumprir a missão que o Senhor designou. Queria convidar você nesse instante, se você puder, para que se ajoelhe, para falarmos com o nosso Deus, e vocês aqui também, ajoelhados, busquemos nesse instante o poder do céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos prostramos diante de Ti para exaltar a Tua grandeza em nós, suplicando para que ela também fique muito clara através de nós. Como ministros do Evangelho, nós aqui presente, pedimos que o Senhor, nesse instante, capacite estes alunos que se preparam para receber de Ti o mais alto chamado e vocação, que é a pregação da Tua palavra. Por isso, levantamos as nossas mãos na direção desses alunos, para que recebam nesse instante discernimento, sabedoria, coragem e força, para que nos momentos de dificuldade, quando o fogo aparentemente não estiver na mais alta chama, possam ser assim capacitados para não desanimar, não desistir, e continuarem sempre olhando para o alto, esperando em Ti a resolução de toda e qualquer dificuldade. Como igreja também, os separamos nesse instante, para que sejam os verdadeiros representantes do céu aqui na terra. E também, de uma forma especial, eu peço que nesse instante, todas as famílias representadas aqui, recebam de Ti também o conforto, para, mesmo à distância, continuarem segurando as mãos dos maridos, para que eles não se desanimem pela falta da companheira, mas muito mais do que isso, que se sintam amparados por Ti. Pai, bondosamente derrama sobre nós o Teu poder. São essas bênçãos que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.